Bem, vamos usar a palavra de Deus. Já que nós estamos no ano do discipulado, não é? Nós estamos no ano do discipulado, eu quero trazer uma palavra para vocês, certo? Que tem a ver com isso. É uma palavra bem simples, mas pedagógica para você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 8. É um texto célebre, conhecidíssimo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6:8 diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto para esse mês você repetir durante o dia. Para você repetir pelo menos umas 3 vezes por dia. É esse aqui. Tá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto. Vamos lá, vamos repetir, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos repetir por etapas. Eu vou falando e vocês repetem, tá certo? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que assim seja. O tema da minha palavra é: Deus quer usar você. Dá para você dizer para quem está aí do seu lado, direito, Deus quer usar você. A mensagem é simples, eu tenho 5 perguntas que eu vou responder dentro dessa temática. Tá? Eu vou perguntar e eu vou responder dentro dessa temática que Deus quer usar cada um de vocês. A primeira pergunta é: quem Deus quer usar? Essa é a primeira pergunta. Quem Deus quer usar? E eu começo com a própria experiência do profeta Isaías. Número 1, quem tem uma experiência transformadora com Deus. Se você pegar o texto, diz: e depois disto. Depois de quê? Depois que ele vê a glória de Deus, depois que ele é impactado e confessa o seu pecado, depois que ele é tocado pela glória de Deus, depois disso, depois dessa experiência, é que ele está pronto para poder ser enviado, para poder ser usado. Eu estou falando com a igreja. Você foi transformado pelo poder do Evangelho. Você conhece e tem a experiência de que Jesus perdoa pecados, liberta, muda a vida. Então, quem Deus quer usar? Você, porque você tem que Deus quer usar. Quem está disposto a ouvir a sua voz. Tem uma experiência com Deus. Número 2, quem é? Deus quer usar? Quem está disposto a ouvir a sua voz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Se você não quiser ouvir a voz do Senhor, você pode estar até ouvindo com o ouvido, mas não ouvindo com o teu ser, para você praticar. Não é? Quem é que Deus quer usar? Quem está disposto a ouvir a voz de Deus. Deus tem falado aqui. Não é? Deus tem me usado para alertar a igreja, para falar para vocês. Nós temos uma temática, o ano do discipulado. Eu estou aqui batendo na tecla. Meu irmão está discipulando quem? Você está pregando o evangelho para quem? Mas se você não quiser ouvir, meu irmão, Deus não vai te obrigar a uma coisa que você não quer. Você não quer ouvir? Então o que vai fazer? Terceiro, quem é que Deus quer usar? Quem quer? Eu não vejo Deus obrigar ninguém. Olha, se eu não te usar, eu vou enviar um anjo com uma espada de fogo e vou cortar o teu gogó. Anjo com espada de fogo faz sucesso no meio pentecostal, né? Mas Deus não obriga ninguém. Quando Jesus chamou os 12, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, Jesus chega, né? Está lá, Pedrão e seu irmão André, lançando redes ao mar. Ei,
vem aqui, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E o texto é tão interessante. E logo, eles seguiram a Jesus. Mais adiante, Jesus encontra com 2 irmãos e pai, Tiago e João e o pai Zebedeu. Estão consertando as redes no barco. Vocês querem me seguir? E lá diz uma outra palavra, imediato. Jesus também faz um convite. Olha, eu quero... Imediatamente, eles deixaram o barco. Ninguém arrumou desculpa. Sabe? Ninguém arrumou, algum argumento para não fazer o trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que não vale só para a pregação do evangelho, não. Vale para tudo na vida. Quando você quer fazer alguma coisa, você toma atitudes. Quando você não quer fazer, você arruma desculpa. Essa aqui é uma verdade para a vida. Não estou falando só de evangelho, só de pregação. Já que eu estou aqui inserido nessa questão, a verdade é que se você não quer pregar o evangelho, você arruma uma desculpa. Arruma uma desculpa. Agora, se você quer fazer, você toma atitudes. Você evangeliza, você fala de Jesus, você discipula pessoas, que começa até na sua casa. Então essa que é a verdade. Quem Deus quer usar é quem quer. Não é? Não, eu não quero, mas Deus está me obrigando. Não existe isso, meu irmão. Deus usa aquele que se dispõe. Quem é que Deus quer usar? Quem está disposto a obedecer à sua vontade. Já que você quer, então você tem que submeter a ele. No caso de Isaías. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, aí Deus vai dizer, vai e diz a esse povo. Aí quem estabelece a regra é Deus. E até no caso de Isaías, Isaías não foi chamado. A chamada, o sujeito é indeterminado. A quem enviarei e quem é que há de ir por nós? Não tem uma chamada direta para Isaías. Ele é que se dispõe e diz, eis-me aqui. O texto diz, e o Senhor falou a Isaías, eu quero te enviar e você vai pregar por nós. Não. A quem enviarei? Ele ouve a voz. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, à medida que ele se dispõe, aí muda a figura. Aí você se submeta à direção que Deus quer dar para você, para te usar em uma área que ele tem determinado no seu reino. E quem Deus quer usar? Quem ele quer. É um ato também da sua soberania. Foi ele que escolheu os 12. Efésios 4:11, quando fala dos ministérios dados à igreja, quem dá é Deus. Pastores, evangelistas, profetas. Por isso que eu me consagro. Não funciona. Sabe? Não funciona. Quem dá à igreja é Deus. 1 Coríntios 12:11 diz que os dons espirituais são dados pelo Espírito como Ele quer. Então é Deus que usa, porque também é um ato da sua soberania, Ele querer escolher alguém para uma área específica sem obrigar a pessoa. Mas Ele também escolhe, que também é um ato da sua soberania. Aqui eu estou respondendo a primeira pergunta, quem Deus quer usar? E na verdade, todos vocês. A segunda pergunta é, para que Deus quer me usar? Para que Deus quer me usar? Primeiro, para abençoar pessoas. Você imagina, meu irmão, quando você prega o evangelho para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, uma vida é liberta, uma vida é transformada, alguém é curado, um lar é restaurado, um casamento destruído é refeito, uma pessoa nas drogas é liberta. Então, meu filho, Deus quer te usar para abençoar pessoas. Para que Deus quer te usar? Para cumprir propósitos específicos no seu reino. Deus chama Abraão para uma coisa, mas não chama para a mesma coisa Davi, e não chama para a mesma coisa José, e não chama para a mesma coisa Daniel. São coisas específicas. Deus pode levantar você para trabalhar com criança. Deus pode chamar você para cuidar de prostituta. Deus pode chamar você para trabalhar com viciados em drogas. Deus pode chamar você para pregar o evangelho, não é? Para homossexuais. Deus pode, certo? Em áreas específicas Ele te usar. Ele usar você em áreas específicas. Para quê?
Deus quer te usar. Ah, meu filho. Se o povo de Deus entendesse isso. Para você ser abençoado. Todas as pessoas que Deus usou foram abençoadas pelo seu próprio chamado. Abraão. Foi abençoado ele, sua família. José foi abençoado porque ele foi governador. Olha o cargo, olha o status que ele possuía. Davi usufruiu do palácio, foi rei. Daniel foi primeiro-ministro de 3 imperadores. Então, o princípio, meu irmão, que você tem que entender é que quando você se dispõe a fazer algo para o reino de Deus, você é abençoado. Por isso que eu estou batendo aqui na tecla de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isto é, quando você prioriza o reino, e não há coisa mais importante no reino do que pregar o evangelho e discipular, você vai ser abençoado nas outras áreas da vida, na vida material, na vida emocional, na vida pessoal, psicológica. Por quê? Porque quando você se dispõe a obedecer, quando você se dispõe voluntariamente a se dar pelo reino, você é diretamente abençoado pela sua decisão. A terceira pergunta é: aonde Deus quer me usar? Em Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo. Mas em Atos 1,8 ele especifica algo que é importante. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui tem uma coisa muito simples, mas importante. Jerusalém está falando da cidade, está falando do bairro, está falando do lugar que você trabalha, está falando da interação da sua família, das pessoas que cruzam com você. Eu disse aqui, estou repetindo, ninguém aqui que é membro dessa igreja tem uma desculpa: pastor, onde é que Deus vai me usar? Meu Deus, como é que vai ser isso? Todo mundo aqui tem um campo missionário. Sua casa, sua família, lugar que você mora, lugar que você trabalha, lugar que você estuda, pessoas que interagem com você na vida. Lá, não adianta chamar pastor Silas Malafaia, porque lá você é o pastor Silas Malafaia. Não adianta você chamar T.D. Jakes, o maior pregador da atualidade. Você lá é o T.D. Jakes. Deus conta com você na tua casa, no meio da tua parentela. Deus conta com você no bairro que você mora, na rua que você mora, no edifício que você mora, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, e as pessoas que cruzam com você. Isso é Jerusalém. Judeia é a nação. No Brasil, qualquer lugar do Brasil. Mas Samaria tem um dado interessante. Samaria está falando de outras raças, está falando de outros povos, e está falando de gente que nós não gostamos. Quando a Bíblia está falando de falar em Samaria, tu sabe da briguinha de judeus e samaritanos. Não se entendiam nunca, certo? Então você não prega o evangelho só para quem você gosta, para quem que você acha que é legal. É aquela vizinha mais linguaruda do bairro. O dia que ela morrer, se ela não se converter, vai ser contratado 3, não é um caixão, são 3. 1 para o corpo e 2 para a língua. Que nem um caixão vai caber a língua da santa. É para essa aí que já falou mal de você, já falou mal da tua filha, já caluniou teu filho. É essa gente. Você não prega só para quem você gosta. Você prega para a pessoa humana, para o ser humano, que vale mais do que qualquer coisa. Isso é Samaria. Confins da terra é onde tiver uma pessoa. Nos lugares mais remotos desse planeta, onde tiver uma pessoa, é alvo da pregação do evangelho. É alvo da pregação do evangelho, gente. Olha a amplitude da pregação do evangelho. É muito mais do que a gente está pensando. E Deus conta com você para estabelecer o reino dele aqui na terra. Não vai descer anjo para pregar o evangelho, porque não foi atribuído a anjos essa tarefa. Também não é uma atribuição exclusiva de pastores. É uma atribuição do corpo de Cristo, que é a igreja. É você. É você. É você. Estão aí os locais que você pode ser usado para a pregação do evangelho. São 5 perguntas e aqui está a 4ª. Como é que Deus vai me usar?
Como é que Deus vai me usar? Em Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os 12, ele disse, olha, eu vou dar a vocês poder sobre enfermidades e vou dar a vocês poder sobre demônios. Ah, pastor, mas isso aí foi para os 12. Mas em Lucas 10 ele envia 70, então isso representa todos os discípulos. Que vos dou poder sobre serpentes. E no versículo 19 está dizendo, eis escorpiões, tá? E sobre toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Segue você. E quando Jesus fala em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias. E ele está falando quando ele está terminando uma instrução de quê? De você discipular, de você batizar, de você aprofundar pessoas, assim, eu vou estar com vocês. Então aqui tem uma coisa, meu irmão, e eu quero ser profeta de Deus, porque eu não estou inventando, nem falando frase de efeito. Quando o povo se dispõe a evangelizar, você pode se preparar. Deus vai usar você para curar enfermos, Deus vai usar você para expulsar demônios, Deus vai usar você para operar milagres. Não é o irmão que tem dom, não é o irmão que tem uma santidade. Não. Você vai orar por doenças incuráveis e elas vão desaparecer. Porque o Senhor vai proporcionar a você uma capacitação espiritual para você cumprir o ID dele. Então fique tranquilo, que você pode encontrar um monte de cara feia. Você pode ir para a escola e encontrar gente que zomba de você. Só que você com Deus é a maioria. E quem vai estar com você é o poder daquele que nunca perdeu uma batalha. Você vai estar revestido de uma autoridade. Não é que você tem título de pastor, de obreiro, mas você é discípulo de Cristo, disposto a pregar o evangelho. O Senhor vai te dotar de poder e você vai ser usado em áreas que você nunca viu na sua vida. Eu estou declarando na autoridade da palavra do Senhor e do nome de Jesus. Se tem alguma coisa que você não tenha que ter dúvida de que Deus deixou você sozinho para te virar, é quando você está pregando o evangelho. É quando você está semeando a palavra. É quando você está falando de Jesus. Você pode ficar tranquilo. Pode ter a capetada que for contra você. Pode se levantar toda a universidade contra você. Pode se levantar todo o setor de trabalho contra você. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Porque quem vai estar com você é o poder daquele que te enviou. Você não prega o evangelho no teu nome. Você não prega o evangelho da tua religião. Você prega o evangelho que é poder de Deus. Poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A quinta pergunta é: quando Deus quer me usar? Quando Deus quer me usar? Vou beber um pouquinho d'água. Quando é que Deus quer me usar? Pastor, eu vou fazer teologia básica, depois vou fazer bacharel em teologia, depois vou fazer mestrado e doutorado, aí eu acho que eu estou pronto. E fora de tempo. Sabe quando é que Deus quer te usar? Agora! Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz, pregue a tempo. Eu vou perguntar, eu quero que você responda o agora. Quando é que Deus quer te usar? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe qual é o tempo que Deus quer te usar? Agora! Pergunto, quando é que Deus quer te usar? Agora presta atenção a essa passagem aqui, que é um pouquinho, eu vou me estender um pouquinho nela, de João 4,35. Jesus vira para seus discípulos e diz assim, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede que há seara, que há terra, que os campos estão brancos para a colheita. Olha que coisa interessante Jesus está dizendo.
levantai os vossos olhos. Quando você está olhando para baixo, você só consegue ver o lugar que você está. E esse é o problema da igreja de hoje. E quando eu digo igreja, eu falo de mim e estou falando de você. Olhos baixos, você só vê o lugar que você está. A sua igreja, a sua família, seus interesses pessoais. Esse é o problema. Esse é o problema da igreja hoje. Nós estamos olhando para baixo. É o departamento que nós trabalhamos na igreja. É o culto que eu vou. É o coral que eu canto. É o setor da igreja que eu trabalho. Meus interesses da vida, olhando para baixo. Quando você levanta seus olhos, você vê além de onde você está. É o que Jesus está dizendo para eles. Vocês estão tão afeitos ao lugar que vocês estão, que vocês não conseguem ver um pouquinho à frente, que está tudo preparado. Essa aqui é a questão, gente. Essa aqui é a questão, meus irmãos. O problema é que nós estamos de cabeça baixa, olhando para o lugar que a gente está. Olhando para as nossas dificuldades, ou para as nossas alegrias, ou para os nossos sonhos, ou para os nossos objetivos egoístas, ou para o culto da igreja que eu estou. Levantai os vossos olhos. Olhe além de onde você está e veja que tudo está preparado. Que essa é a hora. Que daqui a pouco a trombeta vai soar, minha gente. Meu irmão. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Quando é que Deus quer te usar? A metade já ficou. Vou perguntar de novo. Quando é que Deus quer te usar? Agora, olha o que Paulo diz em Romanos 13:11. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Paulo está dizendo, eu conheço o tempo, eu conheço a hora. Será que nós não estamos reparando os sinais que a qualquer hora Jesus vem? Em Mateus 24:36 diz, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que são os dias de Noé? Depravação moral em alto e insuportável grau. O que nós estamos vivendo hoje? Depravação moral em alto e insuportável grau. É o que nós estamos vivendo hoje, minha gente. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3:1. Começa no versículo 1. Nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, porque nós vamos ter homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, traidores, obstinados. Aí vem uma lista. O que a gente está vivendo? Se mata ser humano como se mata mosquito, meu irmão. E nós estamos achando que isso é normal. O que isso é? Interesses pessoais, se destrói reputação, se destrói pessoas, se mata por qualquer bobagem. Uma depravação em alto grau que nós estamos vivendo. Agora, para nós, quando Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Escuta isso aqui, irmãos. Vamos classificar essa brincadeira aqui. Espíritos enganadores. Demônios que fazem coisas similares que acontecem no reino de Deus. Espíritos enganadores. Demônios que se transformam em anjo de luz, se passam por anjo de luz para enganar pecador? Não. Para enganar quem está dentro da igreja. Para enganar quem conhece o evangelho, revelações, profecias. E gente seguindo. Uns caras na maior bandidagem e cachorrada. Mas profetiza? Tem visão? Tem revelação? Faz até fila para entrar na igreja dos caras. O que é isso, gente? Espíritos enganadores. Agora a coisa piora. Doutrinas de demônios. Está falando de
teologia. Aqui a coisa é pior. Escute isso que eu vou te dizer. Em Atos capítulo 3, quando o paralítico foi levantado à porta do templo, que houve um alvoroço danado, os principais religiosos do povo judeu não se importaram. Fizeram um alvoroço, porque um paralítico andou. Quando é que os principais religiosos judeus ficaram preocupados? Você inicia em Atos 4. A elite religiosa ficou preocupada quando os discípulos ensinavam ao povo. Porque quando você ensina, é porque alguém aprende e vai mudar a mentalidade. Então, a preocupação da elite farisaica não foi com o milagre, porque o milagre é a experiência de quem recebeu o milagre, os outros só viram o milagre, mas o ensino é pessoal. Então, eles se condoeram muito, está lá no capítulo 4, versículo 2, porque os discípulos ensinavam o caminho, doutrina. E nós estamos vendo hoje, gente, o que está acontecendo com o evangelho hoje. O que é que estão pregando? Estão dinamitando a verdade do evangelho na maior cara de pau. E igrejas até que tem nome, que tem multidão, tem luz, louvor top, pregação bonita, mas não combate pecado. Não denuncia pecado. Os caras vão para a igreja, bacana, o culto, bacana, o culto extraordinário, o culto tem mensagem, mas ninguém é confrontado a viver uma vida santa, a viver uma vida em obediência da palavra. E quando sai de lá, ok? O rapazinho leva a menina para o motel, a namorada, mas vai na igreja, é membro da igreja. A menina gosta de menina e não tem problema, o rapaz gosta de rapaz e não tem problema, o cara tem 3 mulheres e não tem problema, não tem problema. Veio aqui, deu a grana, deu o dízimo, deu a oferta, levantou a mão e chorou, tá bom, o que é isso? Não há compromisso com o evangelho, não há compromisso com a verdade do evangelho, um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta. E nós estamos achando bonitinho. E nós estamos achando... Isso atrai a nossa garotada. Isso atrai a nossa garotada. Poxa, afinal de contas, não tem impedimento nenhum. Eu gosto de menina e estou lá na igreja. Eu gosto de menina e estou lá. Eu transo com a minha namorada e não tem nenhum problema, porque ninguém me questiona nisso. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema com a pureza do evangelho e as doutrinas da palavra. Não há problema, pode viver na vagabundagem, na cachorrada, na safadeza, que não tem problema. Essa é a questão de hoje. O que é isso? Você quer que dê o nome de quê? Essa é a doutrina de demônio, meu irmão. Minando os fundamentos do evangelho. O que é o evangelho? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O evangelho é transformador, o evangelho é libertador, o evangelho muda a eficácia da vida, o evangelho muda o comportamento da pessoa, o evangelho transforma a pessoa para uma pessoa. Isso é o evangelho! Eu pensava que eu só ia pregar para pecador. Eu pensava que eu só tinha que pregar para pecador. Não, pregar para pecador para aceitar Cristo. O crente sabe os padrões. Meu irmão, há uma multidão rasa. Há uma multidão rasa na igreja que não sabe os fundamentos do evangelho. Que Jesus é o único salvador, que o homem é pecador, que tem que haver confissão, que tem que haver arrependimento, que Jesus transforma radicalmente a vida do homem. Que Deus é um Deus trino, que a palavra de Deus é verdade. Essa gente está vivendo um evangelho raso, de oba-oba. E, gente, eu estava ouvindo, rapaz, o cara é cabeção agora no carnaval. Não é um pastor do oba-oba, um cara que tem teologia. Publicou no seu site, dando parabéns à escola de samba,
que esculhambou com Jesus? Um pastor. E não é pastor raso. Não é pastor medíocre. Cara que conhece textos originais. Conhece e domina o inglês, onde você tem um conhecimento gigantesco teológico. Para você ter uma ideia, o material em inglês é 30 vezes mais do que a gente tem na língua portuguesa, sobre qualquer área da teologia. É uma profanação, minha gente, e o cara é pastor e é influência. O cara vem e me bota um artigo fazendo elogios. Cabeção. Quando começou a dizer, esse mesmo cara com outro que é cabeção, os dois são discussão sobre casamento gay, os dois colocaram. O povo evangélico tem que entender que isso é um direito civil. O camarada, isso é um direito civil. Quando eu li aquilo, eu disse, na primeira vista, o argumento está certo. É um direito civil. Essa não é a questão. Eu disse, Senhor, abre a mente aqui do teu servo, para me dar uma resposta para isso aí. Aí o Espírito Santo, meu filho, acima dos 18 anos, ter relação sexual com quem quiser é direito civil. Acima dos 18 anos, tomada número 1 a 51, também é direito civil. Acima dos 18 anos, você tiver qualquer tipo de relação sexual do jeito que você quiser, com quem você quiser, é direito civil. Só tem um detalhe. Estão dando o nome de direito civil àquilo que a Bíblia mostra que é pecado. Aqui é que está o problema. Eu não estou aqui para impedir ninguém acima de 18 anos ter relação sexual com quem quer que seja. Eu não tenho aqui autoridade para impedir isso. Quer dizer, então, na lei do reino é pecado. É um direito civil, nós vamos nos sucumbir e nos submeter. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós aceitamos aquilo que a sociedade diz, isso aqui é normal. Daqui a pouco a pedofilia também vai ser direito civil. E aí, como é que fica? Aqui é que está a questão. Nós não estamos falando aqui de direito civil. Eu estou falando aqui da lei do reino. O nome disso é pecado. Ter relações fora do casamento, ter relações entre solteiras é pecado. Ter relações homossexuais é pecado. Ok? Se embriagar e for dependente de álcool, de droga, de cigarro, de qualquer coisa que destrói o templo do Espírito Santo, que é o corpo, é pecado. E essa gente quer justificar pecado. Essa gente não prega um evangelho que transforma. Isso é doutrina. Base do evangelho. Poder de Deus para transformar o pecador. Mas não transforma. Essas igrejas estão lotadas de gente que não tem um pingo de compromisso com a palavra de Deus. E eu não estou falando de legalismo. Eu não estou falando de costume. Eu não estou falando de dogma de igreja. Não estou falando disso não. Que a mulher tem que andar com a manga aqui, com a saia aqui, com o cabelo aqui. Não estou falando de palhaçada não. Estou falando de Bíblia. Estou falando de teologia bíblica. Estou falando de doutrina bíblica. Onde ninguém é questionado. Onde ninguém passa por uma disciplina. Pode viver em pecado, depois você chega aqui na ceia, pede perdão e no dia seguinte continua transando com a namorada. Pode chegar aqui e pedir perdão e continua com a amante. Pode vir aqui e pedir perdão e continua cheirando cocaína ou fazendo qualquer porcaria. E isso agrada a minha natureza humana. Por isso, minha gente, que esse é o tempo e é agora. Porque Satanás está jogando pesado com espíritos enganadores e com doutrinas de demônio para solapar a sua fé. E nós não vamos abrir mão da verdade do evangelho para falar para você e você falar para as pessoas, olha, Deus ama você, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode te libertar desse pecado, Ele transforma você numa pessoa melhor, Ele te dá vida abundante, Ele liberta de tudo isso que te destrói. Esse evangelho não prega libertação para ninguém. Essa é a hora, gente. A hora é agora. Porque a pior coisa é que quando você prega um evangelho às pessoas, é mais difícil do que você pregar falsificado. Para depois você... O evangelho para quem está totalmente na devassidão e não conhece a verdade.
Pregar o evangelho para essa gente que se acostumou com esse evangelho é mais difícil do que você pregar o evangelho para um cara que está na sarjeta. Porque eles criaram um conhecimento falso e uma mentalidade errada do que é o evangelho. É o que eu estou vendo por aí. Uma mentalidade equivocada do que é o evangelho. E para você tirar isso, só mudando a mentalidade, e a pessoa tem que estar à disposição para mudar, o que não é uma coisa fácil. Então, meu irmão, a hora é agora. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. Tudo isso que está acontecendo, pragas, moléstias, terremotos, guerras, rumores de guerra, depravação moral, o palco está armado. A qualquer hora a trombeta vai soar. E você vai chegar lá diante do Senhor como? De mãos vazias, dizendo, olha, o lugar que eu trabalhava eu nunca preguei o evangelho, o lugar que secreto, na minha família eu dava mau exemplo. Ei, essa é a hora. Qual é a hora? Qual é o tempo para pregar o evangelho? Agora. Quem Deus quer usar? Por que Deus quer te usar? Quando, ou melhor, aonde Deus quer te usar? O que Deus faz para te usar? E quando é? Quando é que Deus quer te usar? É agora. Eu vou fazer uma coisa aqui no final, que eu fiz alguns anos atrás. Só que a última vez que eu fiz isso, nós já inauguramos mais de 30 igrejas. Da última vez que eu fiz isso aqui. E fora ter inaugurado mais de 30 igrejas, quanta gente veio para cá ou se converteu? Então, eu quero liberar uma palavra para te confrontar e também, ao mesmo tempo, ser uma palavra profética. Eu quero que os homens fiquem de pé. Homem, de pé. Alguns vão levantar umas 3 vezes. Não tem problema. Eu quero primeiro liberar uma palavra para você. Eu quero dizer para você que o primeiro campo missionário seu é a tua casa. Deus te colocou como autoridade não para botar o pé no pescoço da tua mulher e não para você mandar. A autoridade é aquele que trabalha para promover, para proteger. Isso é o papel da autoridade. Proteção, promoção, provisão, lei, ordem, coesão e liderança. A sua família olha para você, esperando de você a direção. Sabe qual é o grande problema hoje de jovens e adolescentes? É a figura paterna. Você não tem ideia do problema e da insegurança de jovens e adolescentes por causa da figura paterna. A omissão da figura paterna, porque é muito fácil entregar um celular, um brinquedinho na mão do filho, porque sai do teu lombo. Mas Deus chamou você para exercer liderança na tua casa, para trazer a sua família para os pés do Senhor. Seus filhos esperam a tua autoridade, não você fazer tudo o que eles querem. Você não tem ideia do seu papel e da importância do seu papel. Deus fez você moço, você que é mais jovem, para construir uma família. Porque o homem, isso é provado sociologicamente, cientificamente, o homem que não tem uma família para cuidar, ele está perdido na sociedade. Deus quer usar você. Deus quer usar você primeiro para ganhar a sua família. E Deus quer usar você para você ser uma influência na tua casa. Para que teus filhos e tua esposa amem ao Senhor, porque vê em você um padrão. Recebe essa palavra aí, meu filho. Deus quer te usar poderosamente. Você é um homem. Indica autoridade, indica condução, indica... Não estou falando de temperamento, porque a sua mulher é mais ágil e tal, e você é um cara mais calado e mais quieto. Mas até a tua mulher, por ela decidir um monte de coisa, ela sabe que quando você levanta a tua voz e quando você diz uma coisa, ela não questiona, porque reconhece que você é uma autoridade. Pode se assentar. As mulheres de pé. Sentaram os feios, agora as bonitas. Homem é um bicho feio demais, sangue de Jesus. Olha as irmãs como é que são bonitas. Eu quero declarar para você, vocês não sabem, minhas queridas, vocês são poderosíssimas.
Você não tem ideia. Por que você acha que a Bíblia diz que a mulher sábia é que edifica a casa? Significa que a mulher edifica ou solapa a autoridade do homem. O machão que manda pra caramba, o machão fortão, que grita mais alto, você tem o poder de solapar essa autoridade. É a mulher que edifica ou solapa. Você foi feita não para ter filhinhos especiais e preferenciais. Você não foi feita para fazer teu filho substituir o lugar do teu marido. Ou porque é um zero à esquerda, ou porque ele já morreu, ou porque separou de você. Você não foi feita para prender filho homem. Você não foi feita, sabe, para causar desordem na sua casa, porque quem traz o equilíbrio emocional na casa é a mulher. Você foi feita para ser uma mulher vitoriosa. Você foi feita para ser exemplo para outras mulheres, para que outras mulheres sejam atraídas a entender o que significa ser uma mulher de Deus, uma dona de casa, o que significa ser uma esposa. Por mais funções que você tenha na vida, Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você na tua casa, Deus quer usar você para outras mulheres, Deus quer usar você para seu marido. Você não sabe como você é de uma importância para que um homem seja positivo e acredite, mesmo quando ele está em dificuldade ou quando ele está em crise. Você não tem ideia do seu valor. Eu declaro que você é uma mulher vitoriosa, especial, para ser usada por Deus. Pode se assentar. Agora começa a repetição de gente em pé. Jovens e adolescentes, sejam rapazes ou moças, de pé. Jovens e adolescentes. Olha que exército. Será que você pode dar um aplauso para essa garotada toda? Queridos, eu quero anunciar a você. Eu vou começar a dizer que você não é homem biologicamente, e quanto à sua sexualidade, você é outra coisa. Você é homem. Eu vou dizer uma coisa aqui para te chocar, mas eu vou falar, e eu não estou falando para criança. Até homem que bota seio, até homem que tem cara de mulher, que bota silicone em coxa, em bunda e sei lá onde, para se parecer com mulher, até esse tem ereção. Até esse tem ereção. Para provar que é homem. Como é que a sociedade é enganada? O sexo não é questão de gênero. Gênero é na gramática. O sexo é uma questão biológica. Não tem andrógenos, nem bissexuais. Tem macho e fêmea. Você foi feito para ser homem. Você foi feito para ser homem. E não para duvidarem da sua masculinidade, caso alguém aqui tenha sido paparicado muito pela mãe e tenha um jeito adamado. Eu vou aqui profundamente para dizer para você, talvez tenha aqui alguém, e eu quero dizer para você, que você pode ter um jeito, até pela tua criação, mas você é homem! Não deixe ninguém duvidar da sua masculinidade. Você foi feito para se realizar com a mulher, e você, minha filha, você é fêmea. Homem que tem relação com homem, e mulher que tem relação com mulher, é depravação moral. Não é definição. Não existe definição para transgênero. É transgênero, continua homem. Toda a sua estrutura física, biológica, mental é de homem. Toda a sua estrutura hormonal é de mulher. Ok? Você tem uma genitália diferente. Você tem hormônios diferentes. E você menstrua. Você foi feita para se casar com homem. E eu declaro aqui para você, como teu pastor e como profeta, você vai fazer a diferença nessa geração. Deus quer usar você de maneira poderosa para mudar a cabeça dessa geração. Você não vai ter medo de professor esquerdopata nem de ateu, e nem que todo mundo na tua sala de aula deboche. Quem está contigo é maior, e você vai atrair gente para Cristo. E Deus tem princesa para você, meu filho, e tem príncipe para você, minha filha.
Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E na imagem e semelhança de Deus só cabe macho e só cabe fêmea. E quero dizer mais uma coisa para vocês. Se o tempo precioso de vocês é só para a internet, o máximo que você vai ter é informação e nunca conhecimento. Você vai ser um zero na sociedade. Porque conhecimento não se adquire com 1, 2 ou 3 horas de celular. Conhecimento se adquire com pesquisa, com tempo, com estudo. E se você quer treinar teu cérebro apenas para informação, você nunca será capaz para coisas grandes da sociedade. Você nunca vai ser capaz de ser destaque na sociedade. Você vai ser um restolho. E mais um. Porque internet, redes sociais, produzem informação e não conhecimento. Eu não estou dizendo para fazer, vamos fazer a fogueira do celular. Vamos queimar, não estou falando disso não. Eu estou falando para você ter equilíbrio e usar essa potroca. É isso que eu estou falando. Para buscar conhecimento, porque você foi levantado para fazer diferença na cultura, na educação, no comércio, no empresariado, no executivo, no legislativo, no judiciário. É lá, Deus está levantando uma geração para você ocupar cargos importantes, para você ser gente poderosa nessa nação. Eu declaro, a Bíblia diz, moçada, vocês são fortes. Ei, jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vocês não vão ser derrotados por essa sociedade podre sem Deus. Deus levantou você para fazer a diferença. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se assentem. Penúltimo grupo que eu vou levantar, presta atenção. Você é pai e mãe e seu filho é criança e está aqui no departamento. Eu não vou chamar as crianças para eu poder liberar uma palavra. Eu vou liberar uma palavra para teus filhos a partir de você. Você que é pai e mãe e tem filhos menores, levante. Fique de pé. Teus filhos estão aqui? Você tem filho menor? Você sabe o que é que eu faço? Eu quero liberar uma palavra para teus filhos a partir disso, nas minhas orações. Eu e minha esposa fazemos nas nossas orações declarações que 95% das minhas orações estão lá. Eu tenho declarado assim: na minha geração não vai ter pedófilo, na minha geração não vai ter corrupto, na minha geração não vai ter adúlteros, na minha geração não vai ter gente que se prostitui, na minha geração não vai ter homossexuais. A minha geração serão de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Eu declaro, meus netos, príncipes do Senhor, eu declaro que você não vai perder teus filhos para eles vão casar com princesas do Senhor. Minhas netas vão... Teus filhos não vão ser perdidos para universidades. Filhos aí que vão ser pastores. No meio de filhos não vão ser perdidos para depravação. No meio disso aí que vão ser gente de influência na sociedade. Gente que vai investir no reino. Gente que vai ser chamada. Eu declaro que o Senhor protege e blinda a tua família. Livre os teus filhos da mão de satanistas. Livre as suas crianças da mão de pedófilos. Quando eles virem, há uma proteção, há um anjo, há o sangue de Cristo cobrindo e guardando a tua família. Você não vai perder a tua geração para o mundo. Eu declaro em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu falei penúltimo, não, tem mais 2. Obreiros, pastores, diáconos, diaconisa, pastoras de pé. Obreiros. Oh, essa classe. A elite da igreja, mas não é elite para sobressair, no sentido de que são mais especiais. Elite que eu digo de responsabilidade. Eu quero declarar sobre a sua vida e seu ministério que você vai ser usado como nunca para a glória do nome do Senhor. Eu declaro que você é obreiro de excelência. Eu declaro que você é um ministro do Evangelho, comprometido com a verdade do Evangelho, e que Deus vai usar você poderosamente. Eu declaro que você vai servir a Deus com alegria e com prazer, e não como uma obrigação imposta.
Eu declaro aqui obreiros de verdade, cheios do Espírito Santo, para fazerem a obra de Deus. Receba aí a palavra, em nome de Jesus, e a igreja toda de pé. Eu declaro profeticamente, porque eu tenho dito isso para Deus, eu vou repetir aqui. Eu declaro que eu não vou ser pastor de um bando de religiosos. Eu vou ser pastor da igreja do Deus vivo. Eu declaro que Deus vai surpreender vocês com coisas extraordinárias que não chegou ao coração de vocês, devido ao compromisso com o reino, devido a você se dispor no reino de Deus. Te prepare, vem uma chuva. Se prepare, vem um novo tempo. Se prepare, Deus vai abrir portas para você. Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa igreja para a glória dele. Eu declaro aquilo que está lá em Atos 17:30. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. É você. Você vai alvoroçar o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o lugar que você estuda, no meio da tua família. Deus vai usar você poderosamente. Te prepare. Que aquilo que você não pensa, aquilo que não tem chegado ao seu coração, te prepare que Deus tem novidade para você e para a tua casa. Te prepare que Deus tem milagre para a tua família. Eu declaro que você vai entrar no céu com a tua família. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Eu declaro uma igreja que está em alerta e que entende que essa é a hora de manifestar Cristo ao mundo. Eu declaro o poder de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a minha palavra é muito pequena, mas o Espírito Santo tem um poder e uma capacidade de penetrar no profundo do teu ser e te alertar e abrir, desvendar para você coisas novas, meu irmão. Esse é o tempo, essa é a hora de uma nova onda de Deus. Um novo tempo de Deus para você. Saia dessa mesmice espiritual. Saia desse crente religioso de domingo que vem para a igreja e parece que pagou ingresso. Muda a tua vida, meu irmão. Muda teu estilo. Não apenas ouvir a voz do Senhor, mas se dispor a ser usado pelo Senhor. Que assim seja. Os irmãos cheguem aqui, por favor, para a celebração da ceia. Pode entrar os diáconos com pão. Pastor Dilton. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra aí na sua vida em nome de Jesus.